Finalmente saiu! Depois de meses eu consegui soltar esse vídeo que tava um monte de gente aí esperando, que é da nossa nova coleção, a Coqueches. E hoje eu tô liberando para vocês o vídeo da Maxi Tote Bag. Olha que maravilha, que bolsa enorme, linda, maravilhosa. Eu fiz essa peça com dois tipos de fechamento e para descobrir vocês vão ter que assistir o vídeo até o final. E aproveitem que tá cheio de dicas. Eu sou a Cintia do Ateliê As Marietas e sejam bem-vindas ao meu canal. Para essa peça aqui eu resolvi brincar um pouquinho de quilt, eu gosto bastante de utilizar, a peça é grande, eu acho que pede um quilt nem que seja simples. Então eu comecei aqui pela lateral, eu vou centralizar e vou traçar uma linha no centro, e aí a gente vai trabalhar para as laterais. Eu vou utilizar esse pé calcador, que é aquele com a guia, que muitas vezes está parado na máquina, a gente não sabe como usar, e ele é bem prático, porque a partir da primeira medida você já pode trabalhar com ele de maneira bem simples e deixar um quilt bem bonito. Então eu comecei passando uma costura em cima daquela linha que a gente traçou, e aí eu vou trocar meu pé calcador. Você pode começar já com o calcador com a guia, só que nesse momento a gente não vai utilizar ainda a guia. Para o próximo passo, você tem que definir a distância que você vai querer entre uma linha e outra. Aqui eu estou usando 1,5 cm e aí sim a gente vai começar a utilizar a guia. Então eu vou fazer dessa forma, vejam bem. Eu vou posicionar a agulha em cima da marcação que eu fiz de 1,5 cm. E a guia, como ela é móvel, eu vou levar até a linha anterior que a gente já tinha passado. Com isso vai me garantir aquela distância de 1,5 cm. A hora que eu fixar a guia, que eu colocar em cima da linha, eu vou apertar o parafuso e aí eu tenho aquela distância para todas as outras linhas. Então eu vou trabalhar dessa maneira. Quando eu já passei todas as linhas até o final da peça para o lado esquerdo, eu vou virar a guia, vou colocar do lado esquerdo e aí eu posiciono a agulha do lado direito e vou fazer o contrário. Vou posicionar a guia em cima da outra costura que já está passada e vou começar a trabalhar dessa forma de todo o lado direito, sempre posicionando a guia em cima da última linha que você fez. E aí a gente vai garantir uma costura reta e uma costura com a mesma distância entre as linhas. É assim que a gente utiliza essa guia. Agora a gente vai para a montagem da peça. Então, para a parte do quilt, que são as duas laterais e o fundo, eu já tinha usado o foam de 2 milímetros. E também eu vou usar o foam de 2 milímetros, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás, para o corpo principal. E aí a gente vai, depois de tudo refilado, eu vou cortar o forro de todas essas peças, eu vou duplicar todas as peças no forro. E daqui a pouco a gente vai falar das alças, porque a gente tem duas opções aí para trabalhar com as alças. Eu também vou cortar um bolso para a parte interna, isso aqui é opcional. Então eu peguei o forro, eu dobrei em dois e vou dobrar em dois também a parte principal, porque aquilo lá vai me servir de medida. Então eu quero o bolso com a metade da parte principal. Aí eu vou cortar um retângulo da metade, como vocês estão vendo no vídeo, e depois a gente vai refilar. Então, a gente só vai ter a medida ali aproximativa, depois a gente vai acertar o bolso. Para as alças eu estou trabalhando aqui de uma maneira, mas depois eu vou apresentar uma outra para vocês que uma cliente nossa fez, que ficou bem legal também. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei no meio, porque ela é bem comprida, passei uma costura de 1 centímetro de cada lado, virei pela abertura e aí eu vou passar, vou rebater, eu passei 2 costuras rebatidas de cada lado, vou fazer isso para as duas alças.
Depois de rebatido, lembrando que as duas costuras são opcionais, se você quiser, você pode fazer só uma de cada lado. Eu rebati com duas costuras. A gente vai colocar na parte principal dos dois lados, tanto na frente quanto atrás, com 1 centímetro de distância da margem. Então, eu meço 1 centímetro e eu vou colocar a minha alça mais ou menos na diagonal, porque ela tem uma curva para a gente não ter problema com essa curva depois. Então, eu vou fazer ali mais ou menos 45 graus de diagonal para colocar a alça. Em seguida, eu vou dobrar a peça e vou encontrar o centro, fazendo um pique bem pequeno ali na parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa para a parte da frente. O passo seguinte, a gente vai fazer o canal. Então, eu vou pegar a parte do fundo, as laterais, vou refilar tudo e eu começo colocando uma lateral em cada extremidade do fundo. Passo uma costura de 1 centímetro e faço o rebatido. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois das laterais unidas e tudo rebatido, eu dobro ao meio para encontrar o centro e vou fazer um pique de cada lado. Agora chegou o momento da gente unir o canal nas duas partes principais. Então eu começo sempre ali clipando na parte de baixo, unindo pique com pique. Vou para uma extremidade, coloco um outro clipe e aí eu vou distribuindo o que ficou de cada lado. Isso vai garantir uma distribuição uniforme e a sua bolsa não vai ficar torta. Na hora de passar a costura é com 1 centímetro e tem o time que passa pelo corpo e tem o time que passa pelo canal. Eu sou do time do corpo, que eu acho que ela fica mais bonita quando a gente vira, ela fica mais, digamos, uniforme. Agora, fica da preferência de vocês. Deixando a parte principal de lado, agora a gente vai para a parte interna. Então, eu vou começar pelo bolso, eu vou refilar ali a parte de cima, que é a parte mais longa, e de frente com frente eu vou passar uma costura. Jogo para o outro lado, abro bem essa costura e vou passar um rebatido ali só na parte de cima, vou deixar tudo aberto por enquanto. Pegando uma das partes do forro, eu vou centralizar bem esse bolso e vou também alinhar a parte de cima. Então, com uma régua, eu coloco a régua lá em cima e alinho o bolso na parte de baixo para ele ficar bem certinho e não ficar torto. Aí eu vou virar e vou passar uma costura pela parte de trás, porque é onde eu tenho maior visibilidade com o bolso. Isso depois da gente alfinetar e deixar o bolso bem preso.
Passada essa costura com o bolso fixo, eu já posso refilar tudo. E aí, como o bolso é muito grande, eu vou dividi-lo. Então, eu estou usando ali uma régua de polegadas. Eu medi 6 polegadas de cada lado, mas é o correspondente a mais ou menos 15 centímetros. Então, eu medi 15 centímetros de cada lado e deixei um bolsinho ainda no meio, sobrou um espaço que dá para ser utilizado como porta-celular. E aí eu vou passar uma costura naquelas linhas para a gente poder dividir o bolso. Aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a parte externa, eu vou fazer com o forro, só que eu vou deixar uma abertura ali na lateral que é para a gente poder virar. Em seguida, eu vou colocar um botão de ímã. Eu encontrei o centro da peça e medi 2,5 centímetros para baixo da margem. Eu vou colocar também um protetor para não ter o risco de rasgar o tecido. Eu estou usando ali um TNT autocolante só para a gente proteger o tecido. Lembrando que o ímã é opcional, mas essa medida de 2,5 centímetros vocês podem usar para a maioria das bolsas. Essa é a medida ideal para o ímã não ficar muito na margem, também não ficar muito longe da margem. Sempre 2,5 centímetros. Agora eu vou mostrar para vocês um outro fechamento, que é opcional também, que é com um mosquetão e um anelzinho AD. Então eu vou precisar de um mosquetão, a largura aqui eu tô usando de 2 centímetros, um anelzinho AD e 2 tirinhas de 20 centímetros cada um. Aqui no vídeo vocês estão vendo ela menor, mas a medida correta é de 20 centímetros cada tira. Eu vou precisar de 2 tiras. Numa tira eu vou utilizar o anel AD e na outra eu vou passar o mosquetão. E essas tiras elas vão ser encaixadas nas laterais da bolsa centralizadas. E é bem fácil. Depois de encontrar o centro da lateral, eu encaixo ali as tirinhas com 1 centímetro para dentro e vou passar uma costurinha de segurança. Aí eu posso virar minha bolsa já para o lado direito e vou encaixar ela dentro do forro que não foi virado ainda. Vou encontrar todas as costuras, vou colocar clips em toda a volta e vou passar uma costura de 1 centímetro em toda a volta para a gente fechar toda a parte de cima.
Agora a gente já pode virar a bolsa pela abertura. Depois de virar e ajeitar bem o forro, eu já abri bem as costuras, aí eu posso rebater e eu tô usando um pé calcador magiador de 1/8. Não se esqueçam de fechar a abertura interna e tá pronta a nossa Maxi Tote Bag. Bom, meninas, então, como eu falei pra vocês, o fechamento não precisa ser os dois, tá? Então, você pode usar somente o botão de ímã, ou então usar somente o extensor aqui. E ele é legal, que te ajuda a dar um outro formato pra bolsa, tá? Então, a ideia do extensor é esse aqui. Bom, com relação às alças, essa é uma das maneiras que eu fiz pra vocês, que eu apresentei. Essa aqui, que eu tô mostrando aqui, é de uma outra cliente. Então, o que ela fez? Ela cortou um pedaço, aliás, a parte externa da alça, que já vem com painel, e a parte interna, ela cortou o mesmo tecido. Dobrou os dois em dois e sobrepôs um ao outro, tá? Aí, ela pregou daqui, ela costurou desde aqui da parte de baixo, aqui, paralela, essa reta aqui, e aí a gente tem que parar mais ou menos 3 a 5 centímetros antes da borda, que é para você ter o espaço de costurar e colocar a parte interna do forro, tá? Então, acho que é isso. Eu fiz também a opção de um bolso interno. O bolso é opcional, eu fiz aquele bolsão, aproveitando que a bolsa é muito grande, eu fiz ele dividido. E com relação à estrutura, eu usei o Foam, que é ele deixa um pouquinho assim gordinho, que é bom pra fazer o quilt, mas ele não deixa aquele estruturado rígido, né? Então ele fica digamos, estruturado, mas fica um pouco mole. Então eu espero que vocês tenham gostado, foi um painel lindo. Essa coleção tá maravilhosa, é uma coleção que a gente lançou recentemente e eu vou fazendo as outras peças e eu vou mostrando pra vocês lá no grupo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!